Boa noite, viajante. Eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. A chuva sabe o caminho do telhado e a floresta aprendeu a respirar devagar. Há uma cabana ao longe, com a janela morna e a cadeira certa para o seu passo. Aqui ninguém corre. Aqui as coisas voltam ao lugar, uma de cada vez. Quando o dia nascer, talvez você não se lembre de ter estado aqui, mas alguma coisa vai caber melhor por dentro. A cabana do sussurro abriu a porta. A história de hoje começa agora. Contos da Cabana do Sussurro, dia 07. A carta dobrada no parapeito. Parte 1. Cheguei no osso do cansaço. A cabana me aparou. Chuva firme, cabeça pesada. Aquele dia que estica a paciência igual elástico velho. A trilha surgiu do lado como convite sem propaganda. Cola aqui e respira. Fui no meu passo. Entre dois troncos, o retângulo morno. Quieto, firme. A cabana veio inteira. Madeira clara, alpendre curto, varal descansando, janela acesa do jeito que abraça. No parapeito, uma carta dobrada em 4, segurada por uma pedrinha lisa. Encostei a mão na maçaneta e a porta respondeu antes, abrindo o tanto que o ar precisava. Por dentro, temperatura de abraço, cheiro de chá, abajur fazendo borda de luz, estante baixa com livros sem pose, cadernos pardos com elástico, tapete redondo mapeando os pontos de chegada. No centro da mesa, a xícara sem asa soltando vapor tímido. Do lado, um bilhete conhecido. Sentei. O assoalho deu aquele estalo manso que endireita quadro. Levei a xícara ao rosto. Canela primeiro. Um fundo doce de calma. O coração desceu um degrau. Abri o bilhete quando a respiração acertou o passo. Se o caminho afrouxar, não puxe. Deixe a forma aparecer na margem. Guardei no caderno pardo. Palma na lombada, num valeu silencioso. Fui até a janela. A carta dobrada em 4 ficou me olhando do lado de fora, paciente. Peguei com cuidado, sem abrir ainda. Devolvi pro parapeito. Como quem diz: estou chegando, já te vejo. Reaqueci a água até o começo das bolinhas. Devolvi calor à xícara e segurei com as 2 mãos. Não por sede, por temperatura. A sala respirou comigo. Fiquei. Parte 2. A casa falou baixo. Eu entendi. Deixei a xícara no pires e o corpo desinchou um tanto bom. Abri o caderno pardo e escrevi direto. Ouvir primeiro. Respirar nos pontos. Não empurrar porta. Agradecer o suficiente. Fechei com o elástico. Guarda-calor simples. Na pia. Água morna por dentro da xícara. 2 voltas no ar. De volta ao pires de barro. O pano do balcão. Claro. Um dedo fora do vinco me cutucando. Palma de leve. Clique manso. O ar ficou no prumo. A gaveta estreita chamou. Envelopes pardos sem nome. Carimbo sem tinta. Um lápis gasto no ponto. Peguei. Pesei. Devolvi no mesmo lugar. Nem tudo precisa do carimbo de feito. Tem gesto que vale por existir. Quase peguei o celular. Deixei virar vontade passar. Em vez disso, anotei 2 missões do tamanho do gesto. Mandar mensagem de verdade para quem anda sumido. Pedir desculpa curta onde falei torto. Palavra enxuta resolve. Voltei para a janela. A carta dobrada em 4 esperava na sua. Abri só a primeira dobra. Vi caligrafia caprichada e fechei de novo. Não era suspense barato. Era respeito ao ritmo. Reaqueci a água. Devolvi calor à xícara. Respirei no meu padrão. Inspirar para ouvir. Pausar sem travar. Soltar devagar. A mesa pedia um dedo de ajuste. Empurrei. Estalo justo do assoalho. O fósforo ficou melhor deitado ao lado do fogão. A cadeira chegou um palmo para dentro. Cada ajeite soltou um obrigado do ar. Luz não vem só da lâmpada. Vem de coisa no lugar. Parte 3. Levei a carta comigo, por dentro. Saí no meu passo,
sem fazer a porta sofrer. A trilha me devolveu para a rua e a cidade veio naquele volume alto que tenta mandar no peito. Buzina apressada, conversa cortada no meio, notificação acenando como se fosse ambulância. Quase embarquei nessa, mas chamei minhas 4 linhas de bolso e comigo mesmo combinei. Hoje eu falo claro e curto, sem prometer o mundo. O corpo ouviu. Na portaria, olho no olho com o porteiro. Perguntei do neto dele. Ele mostrou um sorriso cansado e feliz. Disse que o menino tinha passado de fase no jogo e de fase na escola também. Subi já com um fio de esperança no bolso. Desses que puxam o humor para cima sem alarde. A mochila foi pro lugar combinado, que é pra bagunça não agarrar minha atenção pelo colarinho. Água pro café, chaleira no jogo, pano pro vinco, clique manso, ar no lugar. Essa sequência, quando entra no automático do bem, parece abrir janela por dentro. Abri o caderno e deixei as âncoras me segurar. Ouvir primeiro, respirar nos pontos, não empurrar porta, agradecer o suficiente. A caneta ensaiou o discurso, eu cortei o excesso. Mandei 2 recados com a medida certa. Entrego o essencial até 14 horas. Refino amanhã às 10. Fechei a tela. O que volta, volta quando tem caminho. A tarefa gigante me encarou. Eu encarei de volta com faca pequena e paciência. 5 cortes humanos. Fechei o primeiro antes do almoço e marquei no peito aquela vitória silenciosa, do tamanho de quem arruma o lençol sem puxar demais. Quando a cabeça quis soltar ou não vai dar, puxei ar do jeito que aprendi. Inspirar para ouvir, pausar sem travar, soltar devagar. 0 horas e 6 minutos. A sala abriu no peito. 0 horas e 10 minutos. Apareceu lugar para as ideias sentarem. 0 horas e 12 minutos. O pé ficou, sem grudar. Saí para a marquise. Chuva desenhando reta, depois curva, como quem alterna a letra para descansar a mão. Um senhor repartiu fruta com a moça da banca. 2 guris dividiram fone e riram do erro de coreografia, mais do erro que do acerto. Aquilo me ensinou de novo. Detalhe que cuida vira modo. Voltei com vontade de acertar no simples. A caixa de entrada me deu o tropeço clássico do dia. Anexo errado. Em outros tempos eu escreveria um testamento de desculpas. Hoje eu fui de verdade curta. Faltou o arquivo. Segue o certo. E seguiu. Pouso limpo. Nada de novela. À tarde. Reunião com energia de tempestade. Muita gente querendo ocupar o mesmo metro de ar. Fiquei no meu. Ouvi. Cortei ruído. Perguntei o que era essencial. O que dava para esperar. Quando falei, medi o fôlego. Faço a etapa 1 até 14 horas. Fecho a 2 amanhã às 10. Se travar, aviso às 4. Ninguém aplaudiu. Mas a sala baixou 2 tons e as palavras pararam de trombar nas quinas. Saí com a sensação de estar com a carta no bolso. Nem lida inteira, mas presente. Lembrando que não é preciso abrir tudo de uma vez para seguir andando. Na volta, janela do ônibus com película de chuva. Dei de cara com uma criança contando postes, cada número com um sorriso. Lembrei de quantas vezes eu tentei correr antes de aprender a caminhar por dentro. Anotei no caderno do celular, com cuidado para não virar frase bonita vazia. Quando der gana de vencer, escolhe caber. Apaguei um adjetivo, deixei o osso. O osso sustenta melhor. Cheguei em casa com a pressa domada. Entrei devagar, dei meio dedo na mesa, 1 milímetro no quadro, pano no vinco. O ar respondeu com aquele obrigado que ninguém ouve, mas o corpo entende. A carta no parapeito voltou à memória, como farol discreto. Ainda não era a hora de abrir. E tudo bem. Nem todo sentido é por impulso. Alguns preferem ser decantados. Parte 4. Dia de teste, mas a borda segurou. Acordei antes do alarme porque o barulho da água na calha já tinha começado a conversa. Café passado com calma, chaleira pronta, planta bebendo até a terra ceder 1 centímetro. O pano do balcão, teimoso, um dedo fora do vinco. Palma de leve, clique manso, ar em ordem. É pequena a cena, mas é assim que o dia escolhe o tom.
Na rua, fila, buzina, mensagem que chega com cara de incêndio. Teste do bom. No ônibus, a mão quis ir no celular por reflexo. Eu dei prioridade para mim. Primeiro existir, depois responder. Dei bom dia pro motorista. Ele devolveu com um tamo junto que parecia simples. Se salvou uns milímetros de paciência pro resto do dia. No escritório, 3 urgências e um preciso agora pousaram no meu colo. Em outra vida eu virava dublê de bombeiro. Hoje eu fatiei e dei nome. Essencial até 14 horas. Refinamento amanhã às 10. Resposta veio limpa. Fechado. Obrigado. Quando a gente dá forma, o caos perde plateia. Logo em seguida, tropeço básico. Arquivo errado. Uma parte de mim abriu a boca para justificar. A outra parte respirou e respondeu com 2 linhas. Fim. Fui beber água e alinhei a mesa 2 dedos pro lado. Outro clique de quadro no lugar. Impressiona como o gesto pequeno muda o ar do cômodo. E o meu também. No almoço, marquise. Chuva grossa transformando o mundo em filme de textura. Uma senhora repartiu o bolo com um desconhecido. 2 colegas dividiram o guarda-chuva rindo do tamanho da sombrinha. Eu mastiguei devagar, sem feed mastigando de volta. A pressa puxou minha camisa, e eu, lembrando da carta dobrada em 4, soltei. Tem coisa que existe mesmo antes da gente abrir. A tarde foi o pico. Reunião que prometia sair do trilho. Ouvi primeiro. Equalizei a expectativa. Entreguei um plano em 3 linhas com horário por extenso. Entrego até 14 horas. Fecho amanhã às 10. Se travar, aviso às 4. Ninguém bateu palma, mas a conversa ganhou margem. As vozes pararam de se atropelar. Saí sem troféu, com sossego. Melhor prêmio. Depois ainda veio ligação de cliente nervoso. Eu poderia duelar no mesmo tom. Preferi traduzir ansiedade em passo. Hoje te entrego a parte 1 até 14 horas e 40 minutos. A parte 2 vai amanhã às 10 horas e 15 minutos. Se pintar imprevisto, te aviso às 4 horas e 5 minutos. Do outro lado, silêncio curto e um valeu. Agora entende. Não foi genialidade. Foi borda. Antes de ir embora, ajudei uma colega com um problemão que era título torto e margem estourada. 2 cliques, 1 milímetro. Fim. Rimos do tanto que a vida adora fantasiar porno fora do vinco de bicho de 7 cabeças. Anotei de novo. Começar pelo óbvio salva tempo e sangue frio. A chuva engrossou na saída, e eu percebi que estava equipado. O guarda-chuva azul da varanda parecia aberto por dentro. A água vinha. Eu não encharcava. Passei no mercado, peguei pão, fruta, um chá cheiroso, sacola leve de propósito. Na portaria, metade do pão ficou com o porteiro. Em troca ganhei uma história sem enfeite sobre a filha dele e um desenho que ela fez. Subi com o desenho na cabeça. Em casa, cada coisa pro seu canto. Mochila no lugar combinado, casaco no gancho certo, cadeira livre para ser cadeira. A chaleira cantou baixo. A xícara sem asa encaixou nas 2 mãos no ponto certo. Abri a gaveta estreita. Parafusos com parafusos, elásticos com elásticos, papéis inúteis fora. O envelope pardo vazio ficou onde estava, lembrando que espaço vazio também é recurso. E dos bons. Dei meio dedo na mesa, 1 milímetro no quadro. 2 estalos limpos. O ar abriu o corredor invisível. No caderno, escrevi 2 linhas que vieram prontas. Quando sobrar ruído, chama o horário pelo nome. Quando faltar fôlego, reduz o tamanho da frase. Fechei com o elástico, passei a palma na capa. O dia, grande do lado de fora, ficou do tamanho certo por dentro. Parte 5. A carta. Enfim. Voltei à cabana no cair da tarde. Chuva mansa, o verde respirando alto. No parapeito, a carta igualzinha. Dobrada em 4, pedrinha por cima. Peguei devagar e sentei perto da janela. A xícara descansou no pires. O corpo achou cadeira como quem reencontra um velho endereço. Abri a primeira dobra. Deixei o ar entrar. Abri a segunda, com calma maior que a curiosidade.
A caligrafia era firme, bonita, espaçada do jeito que dá passagem para as palavras não tropeçarem. Li devagar, uma linha por fôlego. Respira antes de prometer. Fala do tamanho que cabe. Ajeita 1 milímetro. Agradece o suficiente. Se afrouxar, não puxa. Não tinha assinatura. Não precisou. Parecia texto escrito com a mão da casa, usando meu corpo emprestado em algum momento. Dobrei de volta, com cuidado, e coloquei a pedrinha por cima, agora do lado de dentro da janela. Não para esconder, para pertencer. Reaquecei a água só até o começo das bolinhas e devolvi calor à xícara. Fiquei olhando o vapor subir, dissolver e seguir viagem. Tem coisa que cumpre todo o serviço e desaparece, e ainda assim deixa o lugar melhor. Pensei no que ainda precisava dizer para o mundo sem virar discurso. Peguei o celular e escrevi 2 recados do tamanho do gesto. Sábado, 10 horas. Eu levo café. Enviei. Depois. Foi mal pelo tom de ontem. Obrigado por me ouvir. Enviei também. Sem esperar fogos. Fechei o app e deixei a ponte existir quieta, segurando a travessia quando for hora. A noite se ajeitou do lado de fora, e eu me levantei para uma ronda mansa. A mesa pediu meio dedo para a esquerda. Empurrei. Estalo limpo. O quadro aceitou 1 milímetro para cima. Toquei o canto. O ar abriu o corredor invisível. O pano de prato voltou pro vinco sem drama. O porta-lápis ficou com 2 lápis e espaço de sobra pro amanhã. O banco da marquise guardava as 2 canecas sem asa, viradas para baixo, vazias e mornas, anunciando o lugar mesmo quando ninguém chega. O guarda-chuva azul, encostado na varanda, pingava menos, como se tivesse aprendido a ficar. Voltei à janela e reparei que a carta, do lado de dentro, fazia a casa parecer mais completa, como se faltasse só aquele objeto para fechar uma frase antiga. Encostei a testa no vidro por um segundo, do tipo de contato que não pede explicação. A cabana respondeu no idioma que eu já conheço. Silêncio que organiza. Saí e peguei o caminho de volta com a cabeça mais baixa de barulho. No ônibus, uma criança dormia no ombro do pai. O pai fingia que o pescoço não doía. Do outro lado, um casal dividia fone e ria de nada. O mundo tem delicadezas que passam na frente do barulho quando a gente afina o ouvido. Anotei no caderno pequeno, sem enfeite. Delicadeza é casa portátil. Cheguei em casa, devolvi cada coisa ao seu canto, abri a janela um tantinho. A cidade entrou num volume que dá para morar. Por um instante, passou um cheiro breve de canela sem dono. Não fui atrás. Deixei atravessar. Cozinhei simples. Lavei a louça sem transformar em evento. Sequei e guardei sem foto. A atenção, desocupada, virou luz. Sentei com o caderno pardo e copiei as linhas da carta. Devagar. Como quem aprende um passo novo sem pisar no pé de ninguém. Respira antes de prometer. Fala do tamanho que cabe. Ajeita 1 milímetro. Agradece o suficiente. Se afrouxar, não puxa. Embaixo, as minhas 4 antigas, firmes como trilhos. Ouvir primeiro. Respirar nos pontos. Não empurrar porta. Agradecer o suficiente. Fechei com o elástico e passei a palma na capa. Meu obrigado sem barulho. Lembrei de uma gaveta antiga que sempre me pedia atenção. Abri. Papéis que não serviam mais. Botões soltos. Um elástico cansado. Guardei o que era de continuar. Deixei ir o resto. Ao fechar, o estalo manso puxou o ar pro lugar. Engraçado como as pequenas ordens têm força de abrir janelas no peito. Botei a chaleira no fogo, só para ouvir o começo do canto, e senti que eu estava praticando a carta antes de enquadrar. A campainha tocou. O vizinho do corredor, encharcado, pediu uma fita para consertar a capa de chuva. Entreguei a fita e um pedaço de pão. Ele riu. Disse obrigado do jeito sincero de quem sabe o valor de um gesto certo na hora certa. Fechei a porta pensando no banco da marquise e nas canecas viradas para baixo. Preparar lugar antes da chegada é das gentilezas mais altas que existem. E não precisa legenda. Mais tarde, com a cidade quase quieta, fiz um inventário curto do dia. Onde eu fui maior que a minha frase e onde eu acertei a medida. Anotei sem pancada. Amanhã, falar menos e melhor naquele assunto. Lembrar de perguntar como a pessoa quer receber a resposta. Marcar o essencial para 14 horas e não roubar do descanso que cabe no dia seguinte às 10. Parei por aí. Lista que cabe na mão não derruba bolso. No quarto,
Mexi o abajur um dedo para baixo e chamei meus horários pelo nome. Baixinho. 0h06. Sala. 0h10. Lugar. 0h12. Tapete. O corpo obedeceu, como quem reconhece caminho batido. Antes de fechar de vez os olhos, escrevi no caderno uma linha que eu queria lembrar quando a pressa vier fantasiada de necessidade. Se a borda apertar, eu escolho a margem. Fiquei olhando as palavras até elas ficarem só presença, sem pose. Apaguei. No escuro bom, pensei na carta de novo, agora morando do lado de dentro da janela da cabana. Não era um troféu. Era um lembrete de que promessa feita sem fôlego vira peso, que frase de tamanho errado esbarra nas quinas, que 1 milímetro salva a aparência, às vezes, a paz, que agradecer não é favor, é medida, que força aplicada no lugar errado vira nó. Eu sempre soube disso, num pedaço de mim. A carta só acendeu a luz. Virei pro lado e ouvi a madeira do piso fazer aquele rumor discreto que eu aprendi a amar. Esse barulhinho me disse que a casa tinha entendido o que eu estava tentando. Menos força, mais borda. Menos controle, mais modo. O sono veio como quem encontra a cama feita. Sem pirotecnia, com certeza. De manhã, acordei cedo, antes do alarme. A cozinha me recebeu com cheiro de começo. Passei o café na manha. Deixei a chaleira esperando a hora do chá. Reguei a planta até a terra ceder 1 centímetro. No balcão, o pano. Claro, um dedo fora do vinco. Palma de leve, clique manso. Ar no lugar. Mensagens chegaram pedindo corrida. Ouvi primeiro. Respirei nos pontos. Respondi com borda. Te envio o essencial até 10h30. O restante fecho às 14 horas. O retorno veio limpo. O dia entendeu. Antes de sair, peguei meu guarda-chuva. O azul da varanda da cabana me atravessou a memória como fotografia que respira. Sorri sozinho. Daqueles sorrisos que ninguém percebe, mas mudam o contorno do rosto. Fechei a porta devagar. O corredor parecia um pouco mais largo, ou talvez fosse só eu cabendo melhor dentro dele. No caminho, decidi que a carta ia morar dobrada no bolso do caderno por um tempo. Não para consulta ansiosa, e sim para lembrança macia. Quando eu esquecesse de falar do tamanho que cabe, quando a mão coçasse para puxar o que afrouxou, quando a tentação de prometer sem fôlego chegasse com máscara de urgência, eu só ia tocar o papel pelo tecido e lembrar do que já está aprendido. Tem saber que a gente não decora, a gente encarna. E assim fui. Com a xícara nas duas mãos ainda morando no gesto, com o pano no vinco ensinando o olho a procurar eixo, com o quadro 1 milímetro me lembrando que ajuste pequeno salva o mundo. Não transformei em epifania. Transformei em modo. E modo, quando vira hábito, vira teto por dentro. Mesmo na rua, em dia de vendaval. No fim, entendi que a carta tanto faz se tem nome de quem escreveu. O que importa é a letra ter caído no lugar certo, dentro de mim. Encostei a cadeira no ponto, respirei fundo e deixei o resto quieto. Quando decide aparecer, vem manso e fica.